Um protestante pergunta: como se entende Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15, em conexão com Romanos, capítulo 14, versículo 12? O Jornal Batista responde: não podemos atinar com a conexão que o consulente achou entre esses dois textos tão diferentes. O primeiro aconselha um modo de proceder no caso de algum irmão ficar doente, que é o recurso da oração e da medicina. O azeite era de largo emprego medicinal naquele tempo. O segundo ensina a responsabilidade individual de cada um perante Deus. Só se o consulente atribui aos anciãos uma função sacerdotal como a Igreja Católica atribui aos seus padres, com poderes de perdoar pecados aos moribundos pelo rito que ela chama de extrema-unção. A Igreja Católica ensina isso, mas não Tiago. Ele não atribui aos anciãos poder algum de perdoar os pecados. Tal é a resposta protestante. Vê-se a primeira leitura que o pastor está atrapalhado, pois ao invés de dar a resposta à pergunta, vira-se logo contra a Igreja Católica, acusando-a de exercer um poder que não possui. Ora, a pergunta não é essa. O consulente quer saber a conexão entre esses dois textos, e não o que ensina os católicos. Procuremos elucidar bem o caso, pondo tudo em plena luz, e explicar o que o pastor não soube ou não quis explicar. A passagem de São Tiago é: há algum doente entre vós? Chame os sacerdotes da igreja, os quais orarão por ele e o ungirão com óleo em nome do Senhor. E a oração cheia de fé salvará o doente, e o Senhor o aliviará. E se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. A de São Paulo é a seguinte: portanto, cada um de nós de si dará conta a Deus. Convém revelar, em primeiro lugar, a falsificação da tradução protestante que diz: está alguém entre vós doente? Chame os anciãos da igreja. Por que anciãos para friccionarem com óleo um doente? Uma pessoa qualquer não será capaz de fazer isso? Que virtude especial terão as mãos de um ancião para ungir ou friccionar um doente com azeite? Por que não fazer isso em família? É um contrassenso, desde que tal unção não passe de uma cerimônia exterior, uma espécie de remédio. Os bons protestantes, que acreditam no que lhes conta a tradução falsa da Bíblia, devem ficar rindo de tais anciãos da igreja, encarregados de friccionar com óleo seus doentes. E isso é tão certo que nem os protestantes pedem isso aos seus pastores, nem os senhores pastores fazem tal cerimônia de fricção ou unção. É letra morta, e entretanto está na Bíblia. Vê-se logo que aqui há uma falsificação. De fato, a falsificação existe. O texto autêntico não fala de anciãos da igreja, mas sim em sacerdotes da igreja, o que não é a mesma coisa. Os amigos protestantes, não tendo sacerdotes para justificarem a sua heresia, trocaram muito inocentemente ou muito perversamente a palavra sacerdote por ancião, apesar da completa distinção entre essas duas pessoas. O texto traz a palavra presbiter, que quer dizer sacerdote ou padre, e não senex, que significa ancião, como se pode verificar em muitas outras passagens da Bíblia. São Mateus diz, por exemplo, que Cristo havia de sofrer muito dos anciãos, dos escribas e dos príncipes dos sacerdotes, em Mateus 16. O texto latino é et multa patia senioribus et scribis et principus sacerdotum. Está se vendo que os anciãos estão realmente distintos dos sacerdotes. O próprio Evangelho faz a distinção. Como é que os protestantes traduzem nessa passagem de São Mateus príncipes dos sacerdotes e não dos anciãos? Em outra parte traduzem sacerdote por ancião? Há aqui um erro voluntário, em outras palavras, uma falsificação de herege. Há muitas outras provas de falsificação iguais às estas. O meu amigo consulte, por exemplo, 1 Timóteo 5. Os sacerdotes que governam bem têm direito à dupla honra, mormente os que labutam na pregação e no ensino. E no versículo 19, contra o sacerdote não receberás acusação, senão com 2 ou 3 testemunhas. Nestas passagens, a Bíblia emprega a palavra presbítero, e quando se trata do povo, dos chefes do povo, juízes, etc., emprega a palavra senex, ancião. São, pois, duas coisas bem distintas e inconfundíveis, que o rancor herege confunde e mistura no triste afã de suprimir o sacerdote e de fazer acreditar que qualquer ancião pode exercer esse ofício. É simplesmente grotesco, ou pela falta de lógica ou então pela ignorância. Se assim fosse como argumentam os protestantes, o homem só poderia ser pastor depois de ter cabelos brancos, depois de ser ancião. Ora, vêm-se pastores e pastoras de 18, 20, 30 anos que não têm nada de ancião. Suprimindo os sacerdotes, tais pastores são completamente contrários à Bíblia. Pobres pastores, como sair deste labirinto? Não são sacerdotes, mas também não são anciãos. Que são eles, então? Nada. Simples intrusos que se ortogam títulos, poderes e encargos que absolutamente não têm nem podem ter. Pela lógica das palavras e dos fatos, estamos aqui diante de uma instituição divina que contém esclarecer bem, para assim melhor apurar as falsificações protestantes e o ridículo das suas interpretações pessoais da Bíblia.
Tal instituição divina é o que a Igreja Católica chama extrema-unção. É um sacramento e não simplesmente uma fricção de óleo feita por qualquer ancião ou velho. Sacramento quer dizer, meu caro protestante, um sinal sensível, instituído por Jesus Cristo para nos conferir a graça. 3 coisas a notar nessa definição. Um sinal sensível, a unção com óleo sobre o doente e a oração apropriada. Eles orarão sobre ele e o ungirão com óleo em nome do Senhor. Tiago 5. Instituído por Jesus Cristo. É a palavra da Bíblia ou do Espírito Santo. Se alguém estiver doente, chame os sacerdotes da igreja. Há a obrigação, pois, na moléstia, de chamar o padre e de ser ungido, para conferir a graça. E o Senhor o aliviará, e se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5. Tal unção feita pelo sacerdote produz, conforme o texto da Bíblia, um duplo efeito. Alivia o corpo e perdoa os pecados. Tudo isso é claro, é irrefutável. Tal unção dada pelos padres na enfermidade, na extremidade da vida, chama-se extrema-unção. Para poderem negar este sacramento e protestarem contra a Igreja Católica, os amigos protestantes recorreram ao meio sacrílego, aliás, o único que podia dar-lhes razão. Trocarem as palavras, substituírem o padre por qualquer ancião ou velho, para fazerem de um sacramento uma simples fricção de óleo, feita por um velho, seja ele como for. É ridículo, e só um tolo pode deixar-se iludir a tal ponto. Confirmação pelos apóstolos. Tal passagem não precisava de comentário. Ela se explica e se comenta pela própria lucidez e o vigor da expressão. A vida dos apóstolos nos dá muitas provas de que é este o verdadeiro e único sentido. Leia-se o que diz São Marcos, por exemplo, em Marcos 6. Os apóstolos pregavam aos povos que fizessem penitência e expeliam muitos demônios e ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Que quer dizer isto? Serão os apóstolos uns simples curandeiros que andam friccionando os enfermos com óleo para curá-los? Por que os pastores não os imitam? A exemplo dos apóstolos, podiam também friccionar os doentes enquanto lhes impingiriam algumas bíblias falsas. O preço da Bíblia compensaria o trabalho da fricção de óleo. Como tudo isso é ridículo! Nesta passagem vê-se claramente que os apóstolos, que eram sacerdotes e não simplesmente anciões, São João não era ainda, pregavam o evangelho e administravam o sacramento da extrema-unção, como em outros lugares administravam o sacramento da confirmação pela imposição das mãos. E a extrema-unção administrada pelos apóstolos produziu os efeitos assinalados por São Tiago. A conclusão impõe-se com todo o rigor do raciocínio. Os amigos protestantes, como os católicos, consideram Santiago como um apóstolo inspirado. Poderão eles imaginar que o apóstolo tenha falado de um rito pelo qual o homem é salvo, aliviado e os seus pecados perdoados, se não o considerasse uma instituição divina estabelecida e autorizada pelo seu divino mestre? Está, pois, bem provada a interpretação católica das palavras de São Tiago, que indica que, primeiro, os sacerdotes, padres, e não os anciões, recebem ordem de dar a unção aos enfermos. Segundo, todos os enfermos devem receber a extrema-unção. São Marcos mostra que muitos a recebiam no seu tempo. Terceiro, a extrema-unção tem por fim aliviar o corpo e salvar a alma, apagando os pecados. Ora, só Deus pode perdoar os pecados, e só Ele pode dar a um meio material o poder de produzir tal efeito, o que prova que a extrema-unção é de instituição divina. Qual é agora a conexão entre os textos de São Tiago e de São Paulo? A conexão natural e lógica é que o enfermo deve mandar chamar o sacerdote para receber a extrema-unção, e não o fazendo, rejeita os meios de salvação estabelecidos por Deus sem poder confiar nos outros, pois diz São Paulo, cada um de nós, de si, dará conta a Deus. Romanos 14. Há, pois, uma conexão natural. Façamos o que Deus manda e não confiemos a nossa salvação nas promessas dos outros, e, menos ainda, na interpretação falsa dos textos da Bíblia. A mulher misteriosa. A segunda consulta não é de menor interesse tanto para os protestantes como para os católicos. O protestante pergunta: que mulher é representada no capítulo 12 do Apocalipse? É a Igreja ou Maria? Se é a Igreja, como se explica o versículo? A resposta protestante é a seguinte: a Igreja Católica pretende que é Maria, mas todo mundo cristão, desde os tempos mais remotos, considera esta mulher como a representação da Igreja no sentido mais largo, abrangendo os fiéis do Velho e do Novo Testamento. Não vemos como o versículo 7 milite contra esta interpretação, talvez que o consulente se quisesse referir ao versículo 5, mas mesmo este não é obstáculo algum à dita interpretação,
quando nos lembramos que a linguagem é altamente figurada. Cristo, humanamente falando, nasceu da Virgem Maria, mas era também filho espiritual da Igreja Antiga. Acordo de interpretação. Pouca coisa temos a dizer sobre esta resposta. Indicaremos apenas a insinuação malévola de atribuir à Igreja Católica o que o pastor protestante ignora. Qual é essa mulher do Apocalipse? A Igreja Católica, em todas as edições do Apocalipse, dá nas anotações que essa mulher significa a Santa Igreja. Ela nos gera na dor e o demônio tudo faz para sua destruição. Mas os ataques e as perseguições deste não a poderão destruir. A Igreja se manterá protegida e defendida pelo braço poderoso do seu divino fundador. Eis o sentido figurativo aceito por toda a cristandade desde os tempos mais remotos. O nosso pastor está, pois, com a verdade. Ele erra somente quando diz que a Igreja Católica se entende este capítulo do Apocalipse, para unicamente aplicá-lo à Santíssima Virgem Maria. A Santíssima Virgem. Este capítulo do Apocalipse pode ser aplicado à Mãe de Jesus. Nada o impede e nada o proíbe, desde que fique entendido que tal passagem, como diz o nosso pastor, é altamente no sentido figurado. Se a passagem é figurada, admite, pois, diversas aplicações. Se o nosso pastor souber um pouco de exegese, deve lembrar-se que há diversos sentidos nas expressões da Sagrada Escritura. O sentido pode ser literal ou espiritual. O sentido figurado no Apocalipse domina, e aqui, sobretudo, na visão da mulher misteriosa, vestida de sol, tendo sob seus pés a lua, e em sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Apocalipse capítulo 12. Tudo é metafórico. Tal mulher significa a Igreja Católica, luminosa como o sol, pelo seu ensino, tendo sob seus pés a lua, imagem das variações humanas, e em sua cabeça a coroa dos 12 apóstolos, que formam como a irradiação da sua cabeça, que é o Cristo. Tal é a interpretação católica. Mas não no sentido literal próprio, senão simplesmente metafórico, é permitido dar-lhe outra interpretação e dizer, por exemplo, que tal mulher misteriosa é a Virgem Imaculada Mãe de Jesus. Ela é revestida do sol, que é Jesus Cristo, comunicando-lhe pela dignidade de Mãe de Deus, um esplendor que não é dela própria, mas que lhe vem do sol divino, que é o Cristo. Ela tem a lua sob os pés para significar o seu domínio sobre a criação. Tem a cabeça ornada de 12 grandes estrelas, que são os 12 grandes privilégios do que foi enriquecida pelo Altíssimo. A comparação, embora secundária, é suave, é expressiva e mostra admiravelmente a grandeza e o poder da Divina Mãe do Salvador. Conclusão. Eis como nosso amigo protestante, se fosse sincero, devia ter respondido em vez de aproveitar a ocasião para atacar a doutrina da Igreja Católica. A resposta dada em si mesma é exata e corresponde com a interpretação católica. Porém, desde que um texto é figurativo, como ele mesmo diz, tal figura, desde que o sentido não é imposto pelo contexto, pode ter diversa e ter várias aplicações. Aceitando um, não há razão de condenar o outro, igualmente viável e verossímil. É, pois, plenamente permitido ver nesta mulher misteriosa tanto a representação da Igreja Católica, nunca da protestante, como a figura da Santíssima Virgem Maria, o único mediador. Aqui temos uma das grandes objeções dos protestantes contra o culto da Santíssima Virgem, invocada pelos católicos sobre o título de medianeira. Logo eles nos apresentam um texto de São Paulo. Só há um Deus e há só um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo homem. 1 Timóteo. Muito bem. Nós católicos aceitamos esse texto e pretendemos observá-lo em todo o rigor da sua expressão, porém é preciso dar-lhe o valor que lhe é próprio e não atribuir-lhe um significado que não tem nem pode ter. Examinemos o texto de perto. O Cristo mediador. Só há um Deus, de São Paulo, e só há um mediador entre Deus e os homens. Esta verdade é repetida diversas vezes pelo apóstolo. No Gálatas 3, Hebreus 8, Hebreus 9, Hebreus 12, e este mediador é Jesus Cristo, Timóteos 2. Eis uma verdade básica que católicos e protestantes aceitam integralmente sem discussão. De onde vem a discordância? Unicamente pela tendência perversa dos amigos protestantes em quererem protestar até nos pontos onde não há possibilidade de protesto, nem sombra de protesto. Nunca a Igreja Católica admitiu outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. E isso pela razão admiravelmente exposta pelo apóstolo. O Cristo nos deu o Novo Testamento,
Mas onde há um testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois o testamento não se confirma senão quanto aos mortos. Hebreus 9. Tudo isso é positivo e claro. Por que então discutir? O Cristo ofereceu-se, morreu derramando seu sangue divino, e por isso é mediador do Novo Testamento. Por que os católicos invocam a Imaculada Mãe de Jesus como medianeira das graças? E eis que a palavra medianeira, aplicada à Virgem Santa, levanta e exalta a natural aversão dos protestantes à Mãe de Jesus. Não havia razão para isso, pois os católicos não perturbam em nada a ordem estabelecida e não pretendem, como julgam alguns amigos protestantes, colocar outro mediador ao lado de Cristo. Tal asserção denota simplesmente uma ignorância estupenda, ou então a resolução de querer protestar, seja como for. E examinemos bem, pois, a tal mediação atribuída à Virgem Maria. Maria Santíssima Medianeira. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Note bem, amigo protestante, pois aqui é a base do erro protestante. Os católicos colocam aqui a Santíssima Virgem não diretamente entre Deus e os homens, mas sim entre o Cristo e os homens. É essencialmente diferente. A teologia católica diz: Mediatrix ad Christum mediatorem, isto é, medianeira junto ao Cristo mediador. Deste modo, o Cristo fica o único mediador entre Deus e os homens, e a Virgem Maria fica uma medianeira junto ao Cristo. Em outros termos, o mediador principal e perfeito é o Cristo, sendo Maria Santíssima uma medianeira ministerial e dispositiva. Nesse sentido, todos os santos são intercessores, medianeiros junto ao Cristo, sendo a Virgem Santa, pela sua qualidade de Mãe de Deus, de um modo mais excelente e mais eficaz. Eis uma doutrina muito simples e muito lógica. Deus, o Pai e Senhor de tudo. Jesus Cristo, único mediador entre Deus e os homens. Maria Santíssima, medianeira entre Cristo e os homens, de um modo mais excelente, mas na mesma ordem que todos os santos. O necessário e o útil. Podemos mostrar, com outros argumentos, a lógica e o fundamento dessa mediação, dizendo que a mediação de Jesus Cristo é uma mediação necessária e a da Santíssima Virgem uma mediação útil. Esta comparação é de Carlos Laet. Podemos dizer que sem água não podemos viver. A água é, pois, necessária. Porém, podemos ir buscar esta água ao longe, na fonte, como pode ser nos transmitida por encanamento e chegar deste modo até dentro de casa, poupando-nos fadigas e tempo para ir captá-la em cima dos montes. Tal encanamento não é necessário, porém é muito útil. Imagine-se agora que um homem venha dizer-nos: não vos é necessário tal encanamento, urge, pois, destruí-lo, porque necessário é só a nascente. Que diria o meu amigo protestante a tal homem? Diria, de certo, o que o católico dirá. É verdade que só a água me é necessária. Porém, o encanamento é de suma utilidade. Eis o que ensina a Santa Igreja Católica. Só a mediação de Cristo é necessária, mas a da Virgem Santíssima é sumamente útil. O Cristo é a nascente, a fonte. Maria Santíssima é o canal que nos transmite a água cristalina da graça divina. Aqueductus graciarum, como dizem os teólogos e os santos padres. Outra comparação. Suponhamos, amigo protestante, que o presidente da República governasse só a nossa pátria, auxiliado por um ministro de confiança por cujas mãos passassem todas as nomeações de cargos inferiores. Tal ministro será, desse modo, o único mediador entre o presidente e o povo. Supomos que tal ministro tenha junto a ele sua própria mãe, a quem muito estima, sem que ela tome parte na direção dos negócios públicos. Um belo dia, eis que o amigo protestante precisasse de um emprego, de um favor qualquer. Usaria de um pouco de diplomacia, podendo entrar em relação com a mãe do ministro, falaria com ela para que intercedesse junto ao filho a fim de alcançar-lhe o benefício almejado. Não seria isso lógico, natural? E podia o ministro ficar ofendido por não ter o suplicante recorrido diretamente a ele? De certo que não. Ao contrário, o pedido do amigo protestante apresentado ao ministro pela própria mãe deste adquiria duplo valor, o do pedido e a da intercessão. Assim fazem os católicos. Reconhecem que Deus é a fonte e o autor de todo bem, reconhecem que Jesus Cristo é o único medianeiro necessário, mas reconhecem que junto a ele tem um valor extraordinário a sua Santíssima Mãe, e recorrem a ela como medianeira secundária de grande utilidade para que interceda por eles junto ao Divino Filho. Está vendo, caro amigo protestante, que é inútil citar textos da Bíblia para provar uma verdade que a Igreja Católica reconhece e aceita.
É inútil refutar objeções que só existem na cabeça daqueles que as fabricam, sem indagar ou saber o que eles objetam se existe ou tem, pelo menos, qualquer razão de existir. Que serve provar que o sol existe quando ninguém nega sua existência? Por que atribuir à Igreja Católica erros que ela não possui ou doutrinas que ela não professa? Tudo isso, de novo, mostra uma ignorância sem igual, ou então uma leviandade sem nome. Peço, pois, reter bem esta conclusão que o Senhor quer provar sem que ninguém negue. Só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Os santos, por serem amigos de Deus, são intercessores junto a Deus, porém secundariamente. Acima de todos os santos, elevada pela sua dignidade de Mãe de Deus, está a Virgem Santíssima, verdadeira medianeira entre Jesus e os homens, medianeira entre Deus e os homens, pois o seu Filho é Deus, porém medianeira secundária, não absolutamente necessária, porém sumamente útil para nós homens. Eis porque os católicos têm a peito apresentarem-se a Jesus Cristo acompanhados pela Santíssima Virgem, para deste modo dar mais valor às suas preces e serem mais bem acolhidos pelo único mediador necessário, que é Jesus Cristo, o Filho de Maria. Como isto é lógico, suave, consolador e, sobretudo, esperançoso. Um só rebanho. Em acreditar as intermináveis contradições dos protestantes, o Cristo seria um grandíssimo mentiroso. Eles não teriam a coragem de dizê-lo em termo próprio, porém dizem-no continuamente por termos indiretos e por asserções que contradizem abertamente a doutrina ensinada por Jesus Cristo. Se houvesse entre os numerosos protestantes leitores do Lutador, digo numerosos porque o são deveras, uns que procuram sinceramente a verdade, eu pediria uma pequena resposta às seguintes contradições entre as palavras do Cristo e as palavras dos protestantes. A única igreja. É certo, muitas das suas palavras não o mostram formalmente. Haverá um só rebanho e um só pastor. João 10. São Paulo pede aos cristãos um mesmo pensamento. Filipenses 2. Porque só há um Senhor, uma fé, um batismo. Efésios 4. Ora, o protestantismo não forma um rebanho nem um só pastor. Forma 886 rebanhos. Evangelistas, presbiterianos, batistas, anabatistas, metodistas, anglicanos, luteranos, sabatistas, etc. Cada um dizendo ter a verdade e se combatendo uns com os outros. A fé é dividida, o batismo é multiforme, os sentimentos são diversos. Os rebanhos são muitos, os chefes mais ainda. É o bastante para ver que estão em plena contradição com as palavras do Cristo. Tiremos a conclusão. Ou o Cristo mentiu, ou os protestantes mentem. Ou o Cristo está enganado, ou os protestantes estão enganados. Quem dos dois terá a razão? Perpetuidade da Igreja. A obra de Jesus Cristo deve ser durável, prolongar-se no tempo e estender-se no espaço, e como um império indefectível atravessar os séculos, sem ficar abalada pela queda das instituições humanas. Os profetas anunciaram que o reino de Cristo não terá fim. O próprio Cristo disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16. Ora, o protestantismo diz que a igreja fundada pelo Cristo tornou-se indigna, corrupta, deformou-se ao ponto que não é mais a igreja de Cristo. Então onde está a igreja verdadeira? Não pode ser o protestantismo, que nasceu 1600 anos depois. Terá desaparecido a igreja verdadeira? Se desapareceu, o Cristo mentiu, pois ele disse que não teria fim. Se não desapareceu, deformou-se. O Cristo é de novo mentiroso, pois disse que as portas do inferno, do vício, não prevalecerão contra ela. Devemos tirar a mesma conclusão. Ou o Cristo mentiu, ou os protestantes mentem. Ou o Cristo está enganado, ou os protestantes estão enganados. Quem dos dois tem razão? A Igreja Verdadeira. O Cristo fundou, pois, uma igreja indestrutível, porque prometeu estar com ela não somente até a morte dos apóstolos, mas sim até o fim do mundo. E onde está o Cristo, não pode estar o erro. O Cristo, sendo a verdade, não pode coexistir com o erro. Não pode haver união entre luz e as trevas, diz o apóstolo, em 2 Coríntios. Queira raciocinar agora, amigo protestante. Se é certo que Jesus Cristo fundou uma igreja, uma só, e ele mesmo que a fundou, se é certo que tal igreja, pela promessa divina, não pode deixar de existir, pois as obras de Deus são eternas, deve-se concluir que tal igreja existe sem interrupção do Cristo até nós. E qual é a igreja nessas condições? Será a protestante?
Ela não foi fundada pelo Cristo, nem no tempo de Cristo. É obra de Lutero, que veio ao mundo 1600 anos depois do Cristo. Não pode ser, pois, a Igreja Protestante. Qual é ela? Unicamente a Igreja Católica Apostólica Romana. Só ela foi fundada pelo Cristo. Só ela atravessou todos os séculos. Só ela conserva integralmente o ensino da Bíblia. Só ela foi sempre combatida e nunca vencida. Só ela possui milhares e milhares de santos. Só ela produz a virtude e a santidade. Só ela está espalhada no mundo inteiro. Só ela tem as promessas de vida eterna. Pobre protestante, abra os olhos. Deixe de se iludir por miseráveis exploradores que são tais pastores. Examine a verdade. Ela é uma. Ela resplandece em todo o fulgor da luz divina. Ela se chama a Igreja Católica Apostólica Romana.